Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui já estão sentindo a presença de Deus nesse culto? Meu corpo estava ali tremendo, irmãos, pela presença de Deus. Eu sempre digo que cada culto é um culto diferente. E eu sei que todas as palavras que têm vindo desde o início do ano estão se confirmando uma a uma aqui nesse lugar. Muda o pregador, mas Deus sempre na mesma direção, no mesmo foco. Eu estava falando para a Ivete ali, Deus segura o pregador que está dentro do pastor Roberto hoje, porque ele quase entra diretamente em tudo aquilo que eu precisava falar nessa noite. Eu creio que essa é a noite de viver coisas extraordinárias, é noite de sair do comum. E o Senhor dizia uma frase ao meu coração para essa igreja: é noite de dar passos maiores. Eu não sei como você veio aqui, querido, como você chegou aqui nessa noite. Só que Deus, Ele não repete as palavras enquanto a gente não entende aquilo que Ele fala. E o Senhor dizia muito claro ao meu coração no dia de hoje que eu pregasse sobre Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, Jesus vindo por sobre as águas. É tão interessante esse texto e eu quero que você deixe aberto aí no capítulo 14 de Mateus, porque eu imagino que você entrou aqui precisando viver algumas coisas da parte de Deus. E o Senhor dizia ao meu coração uma frase que com certeza você já disse no meio da sua caminhada em algum momento. Eu queria que você dissesse isso para alguém: quem está na chuva é para se molhar. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa noite, esse seria o texto: quem está na chuva é para se molhar. E eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Mateus capítulo de número 14, verso de número 28 e verso de número 29. Glória ao nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, diga comigo, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga assim: Senhor, o meu coração está pronto para ouvir a tua palavra. E o desejo do meu coração é que o Senhor mude a minha geografia, me tire dos lugares de costume e me faça viver coisas extraordinárias, porque Tu és o Deus de novidade. E nós cremos nessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito, queridos, que o máximo daquilo que a gente precisa viver na vida cristã está muito mais condicionado àquilo que a gente precisa fazer do que o poder que Deus tem. Quando Deus chama Josué, Ele diz assim: onde você pisar a planta do seu pé, eu te dou. Então, se Josué anda 2 cerâmicas, Deus só dá até aqui. Mas se ele anda vários e vários quilômetros, por onde ele passasse, Deus daria aqueles lugares por herança a ele. E o Senhor dizia essa frase ao meu coração, que é tempo de passos maiores. Eu queria falar com você nessa noite sobre esse evangelho, no capítulo de número 14. E enquanto eu meditava em minha casa, o Senhor me fazia lembrar de algumas coisas. Porque falar de tempestade não é muito fácil. Muito mais difícil ainda é viver ou passar por uma delas. É interessante porque nesse capítulo em especial, Jesus vai receber uma notícia ruim já nas primeiras horas do dia. E ele recebe a notícia que o seu primo, ele agora está sendo degolado e morre. João Batista passa o seu propósito sobre a terra e não existe mais. E a Bíblia diz que Jesus então ele vai se retirar para um determinado lugar. E quando ele vai para esse determinado lugar, uma multidão começa a se aproximar de Jesus, querendo dele alguma coisa. E Jesus deixa de lado o sentimento, deixa de lado aquilo que ele estava passando, quem sabe a dor do luto e tantas outras emoções, para atender uma multidão. E a Bíblia diz que é ali, no pior momento do dia, na primeira notícia ruim, que acontece a multiplicação e quase 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, são alimentadas. Eu quero começar a mensagem dessa noite dizendo para você:
Eu não sei que horas você acordou, ou como começou o teu dia, se com uma notícia ruim, ou talvez você não acordou com aquela mesma disposição de sempre. Mas eu quero profetizar que, como aconteceu nesse capítulo 14, vai acontecer na tua vida. No final do capítulo teve milagre e cura, porque o dia não precisa terminar como começou. A Bíblia vai dizer que Jesus multiplica os pães, multiplica os peixes, e está tentando ensinar os discípulos aquilo que Ele é, ou aquilo que Ele tem poder de fazer. E no meio de tudo isso, Jesus, olhando um barco na praia, diz assim: agora está na hora de vocês partirem. Eu estou dando uma ordem, vão, entra nesse barco, porque eu preciso orar e despedir essa multidão. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus e perguntando: se só tem esse barco, como é que ele vai chegar depois? Não havia transportes alternativos, não havia barca, nem lancha, nem jet ski, nem nada naquela época, irmãos. E é interessante porque justamente no meio desse processo de ordem de Jesus é que vai apresentar mais uma vez uma tempestade. E falar de tempestade, pelo menos 4 na Bíblia a gente pode entender. A primeira é aquela que Jesus dorme dentro de um barco, e maravilha é quando você está no meio de uma tempestade, mas Jesus está no barco. Você entende que tem alguém ali que a qualquer momento se levanta, dá ordem ao vento e ao mar, e ele tem que se acalmar. Segunda tempestade que a Bíblia vai falar é sobre essa. Só que Deus falava no meu coração que tem pessoas que muitas vezes têm vivido tempestades porque eles são atraidores de tempestades. Já viu aquela pessoa que faz uma tempestade no copo d'água? São eles mesmos que criam as tempestades da vida, como Jonas criou. O mar era para estar calmo, mas porque ele não acredita, ele desobedece uma ordem de Deus, ele chama a tempestade para a vida dele. E a Bíblia vai falar também sobre outra, quando Paulo está partindo para se apresentar diante de um governador, e a Bíblia vai dizer que é um naufrágio ali, mas por conta da vida de Paulo, ninguém perece naquela tempestade. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem muitas coisas que não aconteceram por nossa causa. Acidentes que não aconteceram porque nós estávamos nos automóveis. Livramentos que Deus deu a pessoas porque a gente estava perto. Tudo isso é andar com Deus que é acima do barco, do mar, das ondas e do vento. Eu não sei qual é a fé, o grau de fé que você entrou aqui nessa noite, mas o que o Senhor dizia ao meu coração é que é noite de mudar de nível. É noite de entender que existe uma vida fora do barco, irmãos. Bate nesse banco de madeira aí, tá seguro? Você está seguro aí sentado nessa cadeira? Geralmente quem tem um peso maior tem medo de sentar nas cadeiras de plástico, né? Mas no banco não tem medo, porque tem segurança. Você senta e senta tranquilo. E é interessante que quando Jesus está ali dando uma ordem para os discípulos, dizendo: bora, partam para outro lado do mar, e depois eu chego, depois eu avanço, depois eu dou um jeito de encontrar vocês. E é justamente aí que a gente precisa entender que em muitos momentos da nossa caminhada a gente vai ter que discernir o tempo de descer ou o tempo de não pular de algumas coisas que Deus não quer. Na primeira tempestade, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão mal dentro do barco, vão estar desesperados, mas não pulam do barco. Jesus estava no barco. E eles não vão pular do barco porque o desespero chegou, porque a ótica mudou, porque o vento era contrário. Jesus levanta, quem sabe se espreguiçando, e olha para o vento e para o mar com uma palavra só, irmão, diz: acalma, e tudo se aquieta e tudo volta ao lugar. Nesse texto em especial, um homem tem uma atitude, e eu acho que você já deve ter ouvido isso no meio da sua criação, ou se você é pai e mãe, já falou isso para algum menino alguma vez: deixe de ousadia. Quando a criança se intromete naquilo que não deve, o que a gente diz? Deixe de ousadia, você está muito atrevido, está falando além da conta. Se o menino responde o pai ou a mãe, geralmente é isso que ele escuta. Quantos de nós já ouvimos isso aqui? Você está muito ousado, você está além. Ousadia é atrevimento, é olhar por cima do limite.
E é justamente no meio disso que eu ouvi uma frase que marca o meu coração, e eu queria que você guardasse ela: nada como uma maré alta para levantar todo tipo de barco. Eu não sei o plano que Deus tem na sua vida, e eu não sei as lutas que você tem passado, e tem barco aqui em todo nível nessa noite, mas às vezes Deus faz, pastor, uma onda grande se levantar para levar todo mundo do lugar, para tirar todo mundo do lugar do costume, para mudar a ótica da nossa vida. E é justamente a importância de cultuar o Senhor, porque é num culto como esse que, se o teu barco está encalhado no cais, o Senhor levanta uma tempestade, de repente o seu barco começa a começar a andar. Daqui a pouco o seu barco está meio lento e vem uma maré e levanta, e é o Senhor dizendo nessa noite: eu quero mover a sua vida de lugar. É tempo de dar alguns passos diferentes. Jesus escolhe 3 horas da manhã para aparecer, irmãos. Na vigília da noite, na 4ª vigília, diz o texto: caminhando por cima do mar. Eu não sei se você acredita nesse Deus que anda sobre as águas, mas é como Tarcísio, se Deus olhasse para você e dissesse assim: Tarcísio, sobe ao alto do Trade Center ali de Itabuna, que é bem alto, e eu quero que você se jogue dali, porque você vai andar. É uma loucura, sim ou não? É como se Deus olhasse para a nossa vida numa ponte alta e dissesse para a gente: vem, e a gente não pensa e dá passos em direção a Ele. Assim era a atitude de Pedro. Ele conhecia a profundidade das águas do mar da Galileia. Ele era especialista em buscar aquilo que estava no fundo, mas ele nunca estava acostumado a viver coisas no meio da superfície. E no meio daquele dia, irmãos, enquanto Jesus estava ali naquela 4ª vigília, dando uma ordem, e ele começa a se aproximar. E isso é muito lindo, porque eu imagino Jesus com aqueles cabelos grandes, passando, e o vento batendo nos cabelos, aquela roupa comprida que só ele sabia ter, andando sobre as águas, molhando, quem sabe, as olas da sua veste. E os discípulos angustiados dentro do barco, porque o vento era contrário. E se tem uma coisa que a tempestade faz, é tirar a nossa visibilidade. Quando está chovendo, tem motorista que está aqui, sabe como é. É ruim de dirigir em chuva pesada. Eu imagino os discípulos tentando ver o que estava se aproximando, e o barco já estava no meio do mar, diz a Bíblia. Mas de repente o Nazareno se aproxima e começa a andar por sobre as águas. Ele não precisa de meios comuns para chegar onde tem que chegar. Ele não precisa usar coisas que pessoas já usaram na caminhada para atingir o nível. Ele diz: eu pego vocês pelo caminho, vão, e ordena. E quando a Bíblia diz que Jesus vai chegando, alguém dentro do barco, medroso, diz assim: é um fantasma. Quem aqui já teve medo de fantasma? Cadê os homens barbados que já tiveram medo do escuro? Talvez até hoje, né, irmão? Eu estava falando para os jovens na EBD esses dias: por que é que a gente tem medo das coisas só à noite? Porque o que vem de noite vem de dia também. E geralmente todos nós aqui já vivemos esse dia, onde você estava no quarto e de repente você sentiu uma sensação estranha, você pega a coberta e joga na cabeça, como se a coberta fosse nos proteger. E aí toda casa tem aquela geladeira maluca que dá aquele estalo de madrugada. Toda casa tem. Aqueles passos que está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Eu imagino os discípulos desse jeito, olhando Jesus se aproximando e dizendo: é um fantasma. A gente nunca viu isso acontecer. Quem é que de carne e osso pode andar sobre as águas? Somente um ser espiritual e de outro mundo para aparecer desse jeito. E quando Jesus está se aproximando, quanto mais o medo aumenta, Jesus se aproxima e diz: sou eu, não temais. Eu não sei qual é o Deus que você acredita nessa noite, mas eu quero lhe dizer: se Ele quiser, Ele vai se parecer um fantasma e vai entrar em todos os ambientes da nossa vida e vai chegar aonde a gente precisa. Ele é Deus que desafia a lei da gravidade, que botaria os físicos para calcularem o tamanho dos seus pés. Que Deus é esse?
que tem a capacidade de ir além. Sabe qual é o grande problema das ciências aí fora? Eles falam, mas nunca vi eles mudarem a vida de pessoas. Eu nunca vi a medicina converter um coração e mudar a história de um traficante, mas essa palavra aqui muda. O Deus da Bíblia muda. Os filósofos às vezes falam coisas que até a nossa mente dá nó e a gente não sabe para onde eles vão chegar. Mas queridos, esse Deus aqui que é comparado a um fantasma, quando ele se aproxima e diz: sou eu imagino os discípulos olhando e dizendo: está tudo certo, então vai tudo voltar ao lugar. Só que Pedro, ele é fantástico, irmãos, porque quando ele ouve isso, ele está dentro de um barco. Eu não sei a profundidade, nem o tamanho, nem a largura daquele barco, mas imagine que o barco de Pedro hoje fosse do tamanho desse banco que você está. No máximo 6 pessoas, 7 aí, juntinho, cabe nesse barco. No barco que Pedro estava, estavam os discípulos. Eu imagino Pedro olhando e dizendo assim: bom, se ele chegou, está tudo certo. Então eu estou diante de uma oportunidade. Se é o Senhor, eu quero descer. Manda-me e ter contigo sobre as águas. E talvez ele esperasse assim: é perigoso, Pedro. Deixa eu subir, depois você desce nas minhas costas. Mas não é isso que Jesus diz, não. Jesus diz: vem. Manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. A Bíblia diz, eu pedi que você repetisse: e Pedro descendo do barco. Deus falava muito ao meu coração sobre isso. A vida dentro do barco é a vida do crente comum. A vida dentro do barco é aquela vida que não tem novidade. A vida dentro do barco é aquela vida que só passa por tempestades, mas nunca tem uma história para contar. É o tempo, queridos, da gente descer do barco. É tempo da gente ir aonde Jesus está. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: eu só fico no barco se Jesus estiver dormindo nele. Mas se ele estiver fora do barco, eu quero estar aonde Jesus está. E o cenário era fora. E Pedro diz: eu quero ir. Eu imagino os discípulos, os demais no barco, dizendo assim: é doido de verdade. Que moral você tem, Pedro? Perdeu o senso da razão. E quando ouve a palavra de Jesus, vem. Eu imagino que eles nem piscaram, Ivete, ali olhando para ver o que ia acontecer. Quem aqui já foi chamado de doido em algum momento da vida? Rapaz, fulano é doido. Na verdade, as pessoas que falam isso queriam ter a coragem que a gente tem e não tem. E é por isso que muitas vezes eu imagino os discípulos olhando e dizendo: esse cara de verdade é doido. Não tem condição. Como é que ele está dizendo que vai andar sobre as águas? E a Bíblia diz que ele desce, irmãos, e começa a andar sobre as águas. Eu imagino Pedro assim pisando um pouquinho devagar assim para ter estabilidade. Mas é só para o crente que veio aqui e acredita. Pedro fez do mar como esse tapete, e ele andou com facilidade. O mar era profundo e eles estavam no meio do mar, mas mesmo assim Pedro anda. E Deus falava algo ao meu coração para você guardar na sua vida. Enquanto ele caminha, ele experimenta coisas novas. Quando ele desce do barco, aquilo que era comum, um culto comum, um dia comum, a dificuldade comum, agora vira algo extraordinário. Eu imagino ele andando e dizendo: não é que eu estou andando mesmo sobre as águas, mas o problema, queridos, é que quando ele desce e começa a andar, ele começa a sentir a força contrária do vento. Eu preciso dizer isso a você nessa noite. Nada mudou quando Pedro desceu. As ondas ainda estavam do mesmo tamanho. O mar ainda tinha a mesma força. Jesus não deixou as coisas piorarem quando ele desceu. O que foi que mudou então? O sentimento dele. Porque ele deixou de focar naquilo que precisava e olhou para aquilo que estava em volta. Não sei se seu celular é de última geração, mas a maioria dos celulares mais novos tem uma função chamada modo retrato, sim ou não? Que é quando você foca em algo e apaga todo o ambiente externo. É tempo da gente voltar a ativar o modo retrato na vida espiritual. Tá tudo complicado, mas eu estou focando aqui em Jesus. A onda levantou mais, mas eu continuo caminhando, acreditando que Jesus me chamou. O negócio está embolado, mas
o modo está ativado. E quando eu ando, eu entendo que é Deus me chamando para algo. E Deus estava dizendo nessa noite ao meu coração: eu quero tirar pessoas do lugar do costume, eu quero mover o seu lugar. Querido, é bom vir para um culto de quinta, é bom estar na igreja, mas Deus tem uma vida além, profunda, para que você possa usufruir. Porque tem vindo um tempo sobre a terra tão difícil, que somente aqueles que são ousados suportarão passar. Você não pode ser aquele crente que está debaixo da experiência que o pastor Roberto viveu. Você precisa ser aquele crente que está vivendo a vida daquilo que Jesus está te chamando. É tempo de novas experiências. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração. É tempo de voltar a quebrar alguns recordes espirituais, irmãos. Tem pessoas que dizem assim: eu já fui tão usado por Deus, eu já vivi tantas coisas na caminhada. E o Senhor está dizendo: pois é, agora é mais uma oportunidade de você descer desse lugar. Só que para descer tem que ter coragem. É muito mais fácil ficar onde os outros estão. É muito mais fácil amar a vida da segurança. E eu tenho uma palavra para te perguntar nessa noite: você está disposto a trocar a segurança da madeira para ter os seus pés molhados? Você está disposto a olhar para uma embarcação e dizer: aqui tá bom, mas se eu descer tem algo melhor? Você está disposto a entender que Jesus muitas vezes tem coisas muito maiores para a sua vida? Era Deus olhando através de Jesus e dizendo: Pedro, eu quero te surpreender no lugar de costume. Está acostumado com o culto de quinta, irmão? Está acostumado com o culto de domingo? Já vou lá, eu sei que vai ser a mesma coisa. Alguém abre o culto e aí depois alguém canta, e daqui a pouco o pastor dá aviso, e daqui a pouco tem dízimo. Não, o Senhor estava dizendo: eu quero uma vida fora do barco. Eu quero derramar um pouco mais. Eu quero te fazer sentir aquilo que Jesus está sentindo. Eu quero te levar para um nível de profundidade. Só que quem escolhe isso é você. Tem uma geração aí fora que não está mais apaixonada pelo Senhor, que não está disposta a se lançar de cabeça. E eu disse para você no início dessa mensagem que quem está na chuva... Pedro olhou e disse assim: Ivete, eu já estou na tempestade. O máximo que pode acontecer comigo é morrer. Então estou aqui na chuva, vou me molhar mesmo, eu vou descer. Eu imagino os outros discípulos vendo Pedro andar, se roendo dentro do barco, dizendo: eu não fui. Era para eu ter ido. Era para eu ter aproveitado. Você sabe qual tem sido um dos maiores pecados, queridos, da nossa igreja? E eu digo no geral, no Brasil. É a água da vida está passando num culto e a gente se endurece tanto e a gente não quer beber ela. Ela é jogada nos nossos pés. Às vezes a pessoa está ministrando louvor, está dizendo: se derrama. Quantos que estão aqui, que ministram aqui com o microfone, sabe como é? Quando você está cheio do Espírito Santo, como o seu corpo incendeia, e você olha para a igreja e tudo que a gente quer é que o povo sinta exatamente aquilo que a gente está sentindo. E quando na verdade às vezes a gente olha para algumas pessoas como se não estivesse nesse lugar. É só uma escolha de viver uma vida dentro do barco. Só que Deus está procurando homens e mulheres apaixonadas, loucas, dispostas a trocarem aquilo que é seguro por aquilo que é a dependência de Deus. Ele desce. E quando ele vai descer, irmãos, Jesus vai chamar Pedro. Ele caminha com Pedro. E quando ele está caminhando com Pedro, que Pedro começa a afundar, porque ele olha o ambiente. É tão interessante isso, porque ele poderia chamar João, ele poderia ter gritado Mateus, o nome de tantos outros discípulos, mas ele olha para Jesus e grita pela pessoa certa. E ele diz: Senhor, me salva. E tem uma mão que não perdeu a estabilidade, que puxa ele de dentro. E só para você entender o Deus que você serve, a exortação na vida de Pedro já acontece ali no mar mesmo. Ele diz: por que temeis, homem de pequena fé? O vento batendo, Jesus não arruma nada para exortar a vida de Pedro.
Ele diz: já vou conversar com você agora, Pedro. Por que você temeu? E há uma grande incógnita nisso, mas as duas interpretações são maravilhosas e grandes. Porque todas as pessoas que geralmente gostam de entrar nesse texto vão falar do momento que Pedro afunda e não consideram o momento da sua ousadia de partir. A melhor parte para mim é eles voltando do barco. Porque eu não sei se Jesus segurou na mão e trouxe ele andando. Não sei se pegou no colo para colocar no lugar seguro. O importante é saber que ele desceu e retornou com Jesus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O grande milagre dessa situação é entender que você precisa ter mais histórias para contar. Se Jesus fica no barco, se Pedro, melhor dizendo, fica no barco como os demais discípulos, eu estaria pregando nessa noite só sobre a vida de Jesus. Mas porque Pedro decide descer, eu estou pregando sobre a vida de dois. E eu queria que você perguntasse para alguém: quais são as histórias que você tem junto com Jesus? Quanto mar da Galileia você já passou com Jesus? Quantas ondas que você já desceu para tentar resolver junto com Jesus? E no meio disso, quando Jesus vai voltar para o barco, de dentro do barco é que Jesus vai dar ordem, irmãos, dizendo: vento, mar, acalma. Não pense que tua vida será resolvida você estando lá fora. É aqui dentro do barco que Jesus trabalha. Enquanto você caminha, que Jesus trabalha. É quando você não tem medo de se lançar que Jesus trabalha. É quando você olha para os quilômetros que tem à frente e você diz: Deus, eu quero viver algo diferente, que Jesus trabalha. Quem foi que te disse que Jesus te chamou apenas para ser um crente de barco? Jesus te chamou para viver uma vida sobrenatural, para ter histórias a mais para contar. Eu preciso olhar para a vida de alguém e dizer: esse homem viveu algo inédito. Só para você entender, Moisés foi um homem de Deus, sim ou não? Mas nunca andou sobre as águas. Deus teve que abrir o caminho. Josué foi um homem de Deus, mas ele não andou sobre o Jordão. Deus teve que abrir o caminho. Elias e Eliseu tiveram que passar o mesmo rio e não andaram sobre as águas. Tiveram que Deus abrir um caminho. Só que Pedro anda sobre as águas, porque ele decide pedir algo que ninguém nunca tinha pedido. E ele tem a coragem para viver exatamente aquilo que ele está querendo, queridos. Oh, meu irmão, por favor, não desperdice a tua vida com Deus. Só estar aqui não é o suficiente. Deus quer que você molhe os pés. Só vir para a igreja não é suficiente. Sentar numa cadeira confortável, estar nesse lugar de costume não é suficiente. O Senhor está dizendo para você: se você não pulou na primeira tempestade do barco, agora para essa espiritual você vai ter que descer e entender que às vezes o maior milagre da sua vida está fora e não dentro. Aquilo que Deus quer fazer, muitas vezes não está na maneira como a gente olha as coisas, irmãos. Porque o propósito dessa tempestade é revelado lá em Marcos. E a Bíblia diz que Jesus vai fazer isso porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quanta gente que está passando por coisas porque não entenderam da primeira vez. Está esperando uma tempestade aparecer para tu entender o milagre que Jesus está fazendo. A Bíblia diz que porque eles não entendem, Jesus vai ter que andar sobre as águas para mostrar para eles que Ele ainda era o Deus que tinha o controle nas mãos. O controle do vento, das ondas, do mar, do barco, dos marinheiros. Não tem nada na terra que Deus não controle. Tem algumas pessoas aí fora de algumas seitas que vão dizer que existem demônios territoriais, né? Mentira. O Salmo de número 24 vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus, irmãos. Satanás, para entrar em algum lugar, primeiro Deus tem que permitir, segundo alguém precisa dar legalidade para ele aparecer. E o Senhor está dizendo nessa noite: não espere a tempestade para você ter que aprender. Ou não seja um imã que atrai a tempestade.
Tem pessoas que são como aquelas coisas que atraem raios. Está tudo calmo, mas de repente ele deseja fazer algo diferente, pastor. E vem uma tempestade tão grande sobre a vida dele ou dela, e ele não entende o porquê está passando por isso. Você precisa entender nessa noite que se Jesus está andando sobre as águas, você não precisa e não pode estar em outro lugar. É aquele culto, e todo mundo já viveu isso. A glória de Deus na igreja, e de repente parece que só a gente não está sentindo nada. É terrível, irmãos. As pessoas cantam, as pessoas batem palmas, as pessoas se alegram, as pessoas se enchem de Deus. Terrível coisa é para alguém quando alguém está ministrando e parece que Deus está como uma atmosfera palpável no lugar, mas a gente está vazio e longe. E o Senhor está dizendo nessa noite: se você veio para o culto dentro do barco, então traga o teu coração também. Missionária, o que Jesus quer? Que quando Ele está sendo adorado, que você adore também. Que quando Ele está sendo glorificado, que você glorifique também. Que quando a igreja está cantando, a gente cante também. Que quando alguém está pregando, você receba aquilo que Deus está dizendo. Deus está dizendo: solta as mãos desse barco de madeira e faz aquilo que precisa fazer. Não deixa Jesus passar sem ser adorado não, querido. Quando eu estava sentado ali e ouvi a igreja adorar, a sensação é que tinha mais gente conosco aqui dentro. E não eram as pessoas da live não, irmãos. A gente sente quando Deus está na casa. A gente sente quando o ambiente é propício para milagres. E eu quero dizer isso para você: o mesmo Cristo que andou sobre as águas está nesse culto de quinta-feira aqui. Missionária, Jesus só não anda dia de domingo não, dia de quinta Ele anda também. Terça anda, escola bíblica anda, todo dia Ele anda, irmãos. Ele é Deus de milagre. Ele andou no culto dos homens, andou no congresso das mulheres, andou em março, andou em abril, vai andar agora em missões. E o Senhor está dizendo: eu tenho vos dito as mesmas coisas constantemente. Acaia, como diz o pastor, nesse mar de braçada. Joga aquilo que precisa ser jogado fora, mas aprenda a descer. Aprenda a usufruir daquilo que Deus está dizendo. Eu quero dizer para você nessa noite o que é e que tipo de história que você quer viver com Deus. Apenas aquela pessoa que vai chegar do outro lado dizendo que Jesus andou sobre as águas. E eu imagino Pedro do outro lado dizendo: naufraguei, mas andei. Eu ouvi dizer, Pedro, que Jesus encontrou vocês no meio do caminho. Eu também fui ao encontro dele. A história não era de um só, era de dois. E o grande problema, e eu concluo a mensagem para orar por você, não é se a gente vai descer ou ter coragem de descer, mas como a gente vai chegar do outro lado. Porque na primeira tempestade a Bíblia diz, e o pastor disse aqui nessa noite, que eles chegaram do outro lado. Na segunda, chegou Jesus, os discípulos, o barco e Pedro com mais um testemunho que também tinha andado. Jonas chega em Nínive, né? Mas chega todo bagunçado. Podia ter chegado arrumadinho, né? Podia ter chegado todo penteado, mas chega todo bagunçado. Folha para todo canto. O corpo, quem sabe, cheirando a peixe, não é fácil, para pregar uma mensagem do outro lado. E Paulo, quando passa pelo naufrágio, a Bíblia diz que todos chegam do outro lado, as 276 almas. Diz a Bíblia assim, Paulo dizendo: ninguém vai se perder. E todos chegaram do outro lado. Um segurando em parte de navio, outro em tábua, mas chegaram do outro lado. Qual o sentido disso hoje? Deus está dizendo nessa noite: tem muita gente que está na chuva, mas não quer se molhar. Tem muita gente que está perdendo oportunidade de viver uma vida extraordinária. E eu preciso deixar esse apelo aqui, queridos. Nós temos dito isso aqui nas terças-feiras de escola de líderes. Tem coisas que a gente tem aprendido aqui, que alguns vão ter que pagar um curso lá na frente, porque não vieram nos dias que eram para vir.
Quantas oportunidades temos perdido dentro desse mar de buscar a face de Deus. E tudo isso que Deus fala, Ivete, todas as programações da igreja, tudo é Deus nos chamando para perto. É o Senhor olhando para a nossa vida e dizendo: eu quero fazer algo mais. Eu não sei quantos de vocês aqui sonham em ter testemunhos muito maiores do que aquilo que você tem vivido. Querido, então para isso é necessário você deixar o lugar comum. É necessário você trocar essa segurança nesse lugar. Aqui tá bom, minha irmã, aqui tá bom. Não quero me envolver com nada nem com ninguém. Você tem uma vida dentro do barco. Minha irmã, é assim mesmo. Eu gosto de vir para a igreja, sento, ouço, dou glória a Deus, choro e vou para minha casa. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para experimentar de um tempo de mover, de um tempo diferente. E a gente sente isso no meio da igreja, quando o povo vem com o coração disposto a adorar, o culto é diferente. Queridos, o segredo não está em quem está pregando, o segredo não está em quem está na escala daquela noite, mas na igreja que derrama o coração diante de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes eu tenho pregado em alguns lugares aí fora e vejo o guitarrista indo para um lado, o Tarcísio, o baterista indo para o outro, mas a graça de Deus é tão grande na igreja que isso passa como um detalhe, porque o povo tem sede de Deus, o povo tem vontade de adorar, e Ele está dizendo nessa noite: eu quero molhar os seus pés. E eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Eu queria que você se colocasse de pé. O espaço dá, eu queria que você saísse do teu banco. Tu pode ir para o corredor, tu pode vir aqui para frente, mas eu quero que você solte esse lugar aí de costume. Solta o banco nessa noite, solta as cadeiras. Meus irmãos presbíteros também, solta essas cadeiras aí, meu pastor. Vem todo mundo para cá, sai do teu lugar de costume aí, crente. Descansa essa cadeira tua aí, que já tem teu nome e tua foto. Deus tem mais. Se fosse Tarcísio aqui, ele ia dizer: Deus tem mais, terra. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Talvez você está com vergonha, você não precisa vir aqui na frente não, mas vai pelo corredor, só solta a cadeira. Tenta soltar só a cadeira, porque Deus tem mais para essa noite. Curva a tua cabeça aí. Tem uma atmosfera de Deus aqui nesse lugar, irmãos. E Deus está dizendo: eu quero levantar nomes de pessoas nessa igreja. Eu quero ativar dons espirituais. Eu quero liberar um tempo novo. Eu quero te tirar desse lugar de costume. E eu quero dizer para você: desce nesse barco. Desce, missionária. Mas é tanta luta. Deus está dizendo: ativa o modo retrato. Apaga tudo e foca naquilo que Jesus tem. Oh, querido, que possamos ser obesos espirituais. Eu sou gulosa mesmo, eu quero comer de tudo. Já está lá, Jefinho todo dia posta uma loucura, 10 dias, não sei o que, daqui a pouco começa 9. E eu já estou na expectativa: Deus, quem o Senhor vai usar, o que a gente vai comer aqui? Você não pode perder a fome nem sede pela presença de Deus. Curva a tua cabeça aí. Ele está chamando pessoas para 3 horas da madrugada. Ele está te chamando para a 4ª vigília da noite outra vez. Ele está te dizendo: ei, meu querido, tem banco na igreja que já tem a tua digital, porque tu não consegue se livrar dele. O Senhor está dizendo: eu quero liberar um tempo de ousadia. Solta o banco, solta o barco. Levanta os seus pés aí e diga assim: Jesus, molha a minha vida. Eu não vim aqui para bater uma carteira. Não, eu não vim aqui porque eu estava na escala de pregar. Eu vim aqui porque eu amo Jesus e porque eu vou sair daqui cheia daquilo que Ele tem para derramar nessa noite. Vamos beber, a gente vai beber. Enquanto o ministério de louvor vai dizer isso: não há outro Deus como o nosso Deus. Ele ainda é Deus de milagres. Ele é Deus ainda que desafia as leis da gravidade.
Ele é Deus ainda, como o pastor disse, que traz recurso na boca de corvo. Ele é o mesmo, Ângela, que mandou o peixe trazer a moeda na boca na praia. Ele é o mesmo. Desça desse barco. Desça desse barco, diz o Senhor. Essas línguas repetidas, não, Deus está dizendo: eu quero trazer variedade, eu quero marcar a tua vida. Será que não? Oh, remando ribiassuri me calabás. Queridos, não tá bom para mim, eu quero mais de Deus. Estamos orando para a compra desse templo, mas eu vejo já um lugar muito maior e muitos peixes chegando, porque Ele é o dono do mar. Só que o Senhor está dizendo: eu quero te molhar, aproveita. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Receba a força de verdade. Receba uma unção de ousadia. A treva sairia ali. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Essa parte dessa canção aponta para quem Ele é. E eu quero só ativar a tua esperança e a tua convicção de quem Jesus é. Ele é aquele que faz a terra mudar de órbita. Ele é aquele que faz o sol e a lua parar no vale de Ajalon. Ele é aquele, querido, que envia suprimento para o profeta através de uma viúva. Ele é aquele que ainda manda no mar na natureza. Ele é aquele que é o dono da igreja. Ele é Deus. Ele é Deus. Até o vento se cala pra ouvir a tua voz. Posso clamar, eu acredito. Bebe dessa água. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu quero concluir para orar por você. Mas aquele que tem a vida fora do barco não escolhe o dia de cultuar. Toda oportunidade para ele é um dia de se encher de Deus. Aquele que tem uma vida fora do barco é aquele que sempre tem algo de Deus para derramar sobre a vida de alguém. Aquele que tem uma vida fora do barco não consegue passar um dia sem orar, sem ler a palavra de Deus e derramar a sua alma perante o Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e há muito tempo você não sente as águas molhando os teus pés. Queridos, em muitos momentos da minha caminhada eu já tive que olhar para mim mesma e dizer: Deus, o problema sou eu. Tem dia que quando a gente não está bem, a gente quer culpar tantas coisas. É porque faltou energia, é porque não colocaram a nota certa. Não, muitas vezes falta paixão, muitas vezes falta fome. E o Senhor está dizendo nessa noite: desça desse barco. Quer fazer história? Diga para alguém: quer fazer história, desça desse barco.
Se você quer viver o tempo que Deus quer, desça desse barco. Eu quero orar por você. Eu queria que você segurasse na mão de alguém que está aí do seu lado. Diga para ele assim: você não vai ser aquele que está contando a história dos outros. Jesus está te chamando como Pedro. E Ele está dizendo: vem você, vem você. Enquanto a gente ora, se talvez na nave da igreja tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, ou está afastado do caminho do Senhor, a ordem de Deus para você nessa noite é: vem que eu boto tudo no lugar. Ei, Deus, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. E é isso mesmo que eu quero dizer para o Senhor: não tá bom não, Deus. Eu quero mais, nós precisamos de mais. Eu quero mais visão, eu quero mais graça, eu quero mais poder. Eu quero chegar na porta da igreja e sentir a graça já apertando a mão do diácono da porta. Eu quero chegar no culto, Deus, e dobrar o meu joelho, meu Deus, e ter que falar e falar e falar em mistérios com o Senhor, até eu não aguentar mais. Que volte o tempo na igreja onde as pessoas tinham que ir para casa carregadas nos braços, porque não aguentavam andar sozinhos. Que volte o tempo na igreja onde profetas paravam o culto dizendo: Deus tem algo a esse lugar. Que volte o tempo sobre nós onde a gente venha sair tão encharcado, irmãos, que quando a gente pisar de novo dentro do barco, a gente vai dizer: eu não quero mais viver aqui dentro, Deus. Eu tenho mais, eu quero mais. Senhor, nós queremos orar por esse povo que está aqui. Eu sei que a palavra dessa noite não é só para a gente que está aqui. E tem alguém do lado da laje, do outro lado, Senhor, ali na live, talvez que pensou em pular do barco, e a ordem de Deus, ela não pula não. Talvez você chegou aqui nesse culto e está cansado, querido. Está dizendo: não vai dar certo, não vai acontecer mais. Eu estou desanimado, eu estou cansado de acreditar. O Senhor está dizendo: Jesus está nele, em algum momento ele vai se levantar. Mas quando você ouvir o comando dele dizendo: vem, não mede o que está pela frente. Desce, desce, se humilha. Diga: Deus, eu quero. Não podemos ser, queridos, pessoas comuns. Cada um dos ministros que estão aqui com muito temor, eu digo isso. A gente não pode se acostumar aqui, irmãos. A gente não pode se acostumar a ter um conhecimento e saber falar algo na palavra. Deus quer revelar mais coisas na igreja. E Ele está dizendo para você: importa que você desça. Porque quando você descer, tem uma mão que vem de baixo, dizendo: eu te ajudo. Eu quero encerrar o culto, mas o Senhor está dizendo ao meu coração assim: tem pessoas que estavam lá embaixo, e o Senhor está pegando de baixo e dizendo: vem, vem. Por fora ninguém sabia que a tua vida espiritual estava desse jeito, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu te conheço na profundidade. E eu quero que você dê esse último recado para o seu irmão e a gente finaliza aqui. Diga: se eu estou nessa chuva, eu vou me molhar. Diga: se eu estou nessa chuva, eu vou me molhar. Porque eu não vou voltar para casa como um dia comum, não. E quando você chegar em casa e perguntar como foi o culto de quinta, diga: eu saí de lá encharcado, porque Deus derramou água sobre a igreja. Pode voltar ao seu lugar, toma posse dessa palavra. Volta não, fica aí, volta não. Vem pra cá, não volta não, fica aí. Nós vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui. Aleluia. Segura só um pouquinho. Nós vamos encerrar, viu? É porque Deus me lembrou do sonho que eu tive essa madrugada. Eu já tinha orado, mas eu sonhei. Não tenho esse dom. Não sou de sonhar constantemente. E no sonho, eu e Ivete estava na varanda de uma casa. Chegavam 2 ladrões.
imobilizava a mim, imobilizava ela, de arma em punho, e eu com as mãos para trás, e os dois ladrões com a arma em punho, dizendo que ia nos parar e que ia nos matar. E eu comecei a orar em voz alta. Eu não me intimidei com o vento, com a chuva e com a adversidade. E aquilo ali repreendeu a ação demoníaca na vida daqueles dois ladrões. João 10:10. O inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. Há um inimigo que quer te parar, com vento, com chuva, com assalto, com roubo, com adversidade. Não pare. Se tiver que orar, ore. Se tiver que clamar, clame. Pedro clamou, não foi? Pedro clamou. Coloca a mão sobre o teu coração, curva a tua fronte. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que este grande amor de Deus Pai, e que esta comunhão consoladora do Espírito Santo, que ela esteja contigo, viu? Não hoje, mas para sempre, na adversidade, na bonança. Você crê e diga amém? Agora sim, Deus te abençoe. Quero beber do teu rio, Senhor.